Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Maternas. E hoje nós vamos trazer um tema muito especial, né, Cleide? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as dores da maternidade, o quão difícil realmente é para a mulher enfrentar todos os desafios da maternidade. Então, a gente tem inúmeros temas que podem ser abordados dentro disso. Porque já começa pela própria situação de culpa, né? Sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, sempre da nossa família para a sua família. E deixa eu só falar uma coisa, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez. A gente está esquecendo de se apresentar, Cleide. É verdade! A gente está tão no automático, achando que todo mundo nos conhece. Meu Deus, estamos esquecendo do principal, nos apresentar. Gente, quem é essa mulher que vem comigo aqui todas as quinta-feiras gravando esse episódio? Vamos saber quem é ela. Eu sou Ivete, eu sou mãe, eu tenho uma filha de quase 4 anos agora e eu acho que eu posso falar com propriedade sobre este tema agora, né? Sobre o que a gente quer trazer hoje, porque o intuito, né, do podcast Vozes Maternas, né, como o próprio nome diz, eu acho que dá para a gente trazer um pouquinho essa reflexão, deixar as vozes falar, as vozes das mães. A gente quer ouvir todas as mães, a gente quer que elas se sintam abraçadas, se sintam conectadas, se sintam parte. E não se sintam um ETzinho porque estão passando por inúmeros desafios, achando que só elas passam. Você falando, dando vozes, e eu olho para silenciar vozes também. Também. Porque a gente precisa dar voz, mas tem algumas vozes que nós precisamos olhar e silenciar. Eu acho que é uma grande chave. Também. Mas fale, se apresente você para a gente dar seguimento, senão já vamos esquecer de novo, hein? Então. Juntou duas mulheres falando. Dá nisso. Então, eu sou Cleide Hoffmann, eu sou filha de um Deus amado, eu sou esposa, eu sou mãe de 3, um anjo, 2 filhas, eu sou avó da Helena, eu sou muito apaixonada e eu digo que eu posso falar com isso porque eu já vivi todas as estações. E mais uma vez trazendo um pouquinho da natureza, né? Que ter filhos, cada um tem uma estação. E cada um tem o seu brilho e os seus desafios, como o inverno, como o verão. Opa, vida real por aqui. Isso era o horário do antibiótico. Graças a Deus acabou. Isso aí. Então, eu já passei por todas as estações. E hoje eu digo que eu estou vivendo na melhor estação, que é o verão. Tem o calor que está terrível, né? Mas tem o lado que é de curtir praia, curtir férias, poder ir numa cachoeira, que tudo fica mais bonito. Parece que o sol amanhece diferente. Então, eu acho que eu posso falar com todas as prioridades, que é o maternar, que é ser mãe. Todas as dores, eu acho que eu deixei poucas para trás, mas sobrevivi. Eu digo que a dor que menos eu carreguei foi a dor da culpa. Uma dor que, para mim, não fez muito sentido, mas eu vejo que 90% das mães carregam. Talvez, também ali possa entrar um detalhe, você foi mãe pela primeira vez há quantos anos atrás? Não vamos entregar idade, estou falando de há quantos anos atrás você foi mãe? Da primeira filha que eu perdi, há 32 anos atrás. Ok, 30 anos, nós estamos falando de cerca de 30 anos. Talvez há 30 anos a culpa ela não se fizesse tão presente. Talvez. Por alguns motivos. Pela não possibilidade de tanta comparação. Ah, com certeza. Porque hoje o que acontece? Eu sou mãe e eu
tô o tempo todo vendo outras mães postando os seus filhos, mostrando o desenvolvimento deles na mesma fase que a minha está, e você já começa a comparar. Nossa, mas a minha filha andou, de fato, com 1 ano e 4. Ok, ela estava no desenvolvimento certo, eu estava acompanhando. Aí eu vejo o filho da minha vizinha no aniversário de 1 ano, ele estava correndo. E eles têm menos de 1 mês de diferença. Ele é quase 1 mês mais velho que ela. Quando foi o aniversário dele, ele estava andando. 1 mês depois, no aniversário, a minha filha não estava andando. Você entende que você faz muita comparação com pessoas próximas, e eu acho que pior ainda com a internet. Com a internet. Ah, com certeza. Na minha época, mal e mal um telefone, né? Não tinha mesmo. Você né? não tinha tanto acesso a tantas comparações. Sim. Talvez você se comparasse a algumas coisas, mas era muito menos. E a culpa vem muito disso, de você ver o tempo todo as outras pessoas, outras mães, com 3 meses a mãe está na academia, de nascida a filha, a mãe está na academia, ela já está voltando ao corpo normal, ela já está... E aí, de repente, você está numa depressão pós-parto. E aí você começa a te culpar, você começa de novo, sabe? Trazer assim, não, mas é porque eu não sei lidar, é porque eu isso, é porque... E vai vindo. E uma vez a culpa assim instalada para você sair, é muito desafiador, porque você precisa trabalhar muito mais coisas, e aí a gente já vai entrando em outras coisas, como por exemplo a autossabotagem. Você vai começar a se sabotar, mesmo quando você consegue superar, você diz assim, não, mas eu não sou capaz. Aí você começa a entrar num ciclo frágil, que já está no ciclo da culpa. É como eu disse, eu não posso falar da culpa com prioridade, não posso, eu deixo para a Ivete. A Ivete disse que com ela nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Então, Comigo a prioridade da culpa é dela. A autossabotagem teve bastante, mas eu digo que eu tive um lado assim, não sei se Deus me preparou tanto para tantos desafios que eu passei na maternidade, que para mim foi assim, ó, eu posso falar mais de realizações do que de desafios. Eu fui uma mãe com muita certeza do que eu queria ser. Eu tinha muito claro a mãe que eu queria. Eu tinha muito claro. Mas aí vem, eu consegui realizar toda a mãe que eu estabeleci, que eu sonhava, com a minha filha mais velha. A mais nova, tudo o que eu sonhei não deu certo. Veio por água abaixo. Foi por água abaixo. Eu tive que arrumar no meio do caminho uma nova estratégia. E quando você enjambra, a coisa não fica muito boa, não. Exatamente. Mas aí entra uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer, que a gente precisa se conhecer. Ah, com certeza. E quando você fala assim, ó, quando você abriu e falou que você tá na fase mais gostosa, você tá no verão, você tá podendo curtir, mas isso você só consegue fazer hoje porque o teu autoconhecimento está em dia. Com certeza. Não que você não precise, o autoconhecimento é uma pecinha que quando ela, é um bichinho que quando ele te morde, ele não sai mais. não, é para a vida toda, né? Você sempre tem que buscar, você tem que entender, perceber como Sim. estão as coisas, e quais são os gatilhos que te levam, por exemplo, para a culpa, que me levam para a autossabotagem, que me levam a não conseguir resolver as minhas dores do passado, né? As minhas crenças, quebrar essas crenças. Então, isso também é desafiador, mas quando você traz que hoje você está na melhor fase, é porque você conseguiu resolver muitas dessas coisas. E com certeza continua tendo que se desafiar no dia a dia. Com certeza, Ivete, é algo assim que eu digo, o autoconhecimento, como você trouxe ali. Eu gosto de trazer que o autoconhecimento, quando a gente começa nesse processo, ele tem o período do desafio. Só que ele não é um desafio a vida toda. Porque ele é desafiante até tu sair do casulo. Tu saiu do casulo, fica tranquilo. Por quê? Porque tu já tem conhecimento das suas dores, das suas emoções, quais são os gatilhos. Então, isso já vai te trazendo leveza. Opa,
Isso aqui despertou um gatilho, tu já sabe que desperta, mas tu já vai ter o teu botão para desligar ele. Não Entende? vai precisar passar Não, por todo aquele processo de dor não. que se instalaria se você não soubesse o que fez você entrar nesse processo. Mas eu digo assim, ó, não entre num processo de autoconhecimento sozinho. Busque ajuda, alguém que já te dê ferramentas para você poder apertar o seu botão. Porque se você entrar num processo de autoconhecimento sem ferramentas, que você vai ficar muitos e muitos anos ali, nadando e ainda periga se afogar. Então, procure alguém que passe por esse processo, que lhe dê a mão. Os meus clientes, eles me dizem assim, Cleide, quando eu estou num desafio, parece que tu senta em cima do meu ombro, tu fica... Eu acho a coisa mais gostosa, né? Ontem eu ainda estava atendendo ela assim. Uns 3 ontem falaram, meu Deus do céu, essa semana foi punk, mas graças a Deus a Cleide fica lá... Buzinando no ouvido. Buzinando, né? no ouvido. Então, esse buzinar no ouvido é você ter a ferramenta para você equilibrar as suas emoções. Você não explodir. Teve um cliente que ele me disse assim, meu Deus, Cleide, eu passei por uma, se eu não estivesse fazendo terapia, eu acho que eu estaria presa. Que eu teria arrebentado a cara da pessoa. Ele assim, mas eu preciso de ti hoje, pelo amor de Deus. Sabe? Então, ele fez barra de Axe, restabeleceu, a gente reequilibrou novamente todas as emoções. Faz parte do processo, faz parte. Mas, como ele disse, você tem as ferramentas. Então, assim, ó, se você ainda não é mãe, procure passar por esse processo de autoconhecimento, para você ter mais leveza, mais tranquilidade para passar por tudo isso. Ai, Cleide, mas eu já sou mãe, o que eu vou fazer? Eu tô aí. Eu fui mãe, eu não sabia de nada disso aqui. De nada. Mas eu consegui. Passei muitos desafios, muito. Mas depois tu vai buscando, né? Sim. Vai entendendo o que é necessário e você vai fazendo, vai buscando e fazendo ajustes. Isso. Só que eu digo assim, ó, o maior desafio para mim foi de trazer o passado e não conseguir deixar o passado no passado, em separar, tá, as 3 famílias. Entende? Para mim. Só pontua rapidinho as 3 famílias, eu tenho já esse conhecimento, talvez quem esteja nos assistindo não entenda, então rapidinho só para entender. Sim, as 3 famílias. Tem a família 1, a família 2 e a família 3. Família 1 é a família dos nossos pais, a família da onde a gente veio. A família 2, a família que nós construímos. A família 3, a família dos nossos filhos. E se você não souber separar cada uma dessas, deixar cada um no seu lugar, você vai ter problemas. E aí, só para a gente situar, porque enquanto você tem só a família 1, você vive com os teus pais, né? E você não tem outra família para cuidar, digamos assim, tá tudo certo. Sim. No momento que você sai e casa, qual vai ser a tua prioridade? Qual é a tua principal família? É a que eu estou construindo. E aí, é aí que você tem que deixar, digamos assim, entre aspas, a tua família 1 para trás, mas não é deixar para trás, e você pode me corrigir com mais propriedade. É você dar prioridade para a família que você está construindo, porque esta é a tua família principal. Acessar quando necessário, estar junto, mas não carregar nas costas. Eu digo que o segredo é, a partir do momento que você construiu a sua família, corta o cordão umbilical. Corte o cordão umbilical. Você cortou o cordão umbilical? Faz uma analogia com o bebê que nasceu. Ele está na barriga da mãe até o nascimento. Sim. Quando nasce, não faz mais sentido ele ficar ligado por um cordão, literalmente. Ele precisa ser cortado para que essa criança, esse bebê, possa ter a vida própria. Isso não significa que ele não tenha mais a mãe, muito pelo contrário, ele tem a mãe como aporte,
mas é a vida desse bebê que ele vai ter que aprender a viver. A mãe está ali dando apoio, beleza? A mãe está ali, nunca vai ser... É a coisa que tu pode dizer com muita prioridade. É o meu filho, é a minha mãe, é teu. É teu. Mas todos eles têm um limite. Todos eles têm um limite. Meu Deus, Cleide, mas a minha sogra se mete demais na minha vida. O que eu faço? Você é nora. Quem tem que fazer é o seu filho. É o seu esposo. É ele que tem que colocar a mãe dele no lugar. É respeitar, é visitar, é fazer, é ajudar, mas priorizar a tua família que você está construindo. Então, porque na Bíblia já diz, né? Sai da casa do teu pai, te une à tua esposa e sejam um só. Um só. Não precisa dizer mais nada, né? Ponto. Pronto. Deus já deu essa lição para nós. Deus já colocou e muitas vezes nós só complicamos. A gente não quer acordar, aí tu não consegue cortar. E aí você fica amarrado naquele cordão invisível que não te deixa ter paz na tua família, não te deixa viver. Não é nem deixar, Ivete. Se tu não cortar o cordão umbilical, vamos supor, tu tens um filho, tá? Um exemplo. Teus filhos casou. Então, aí entra outro processo de desafio, porque daí aqui você teve que cortar, mas quando ele sai, ele também tem que cortar. Sim, os dois. Você também tem que auxiliar, como mãe, você também tem que auxiliar para que se o corte ocorra e a entender, porque às vezes como mãe, aí mesmo que a gente pensa assim, não, agora eu quero deixar protegidinha aqui embaixo da minha asa. Não. E se você não deixa o filho cortar o cordão umbilical, ele não vai viver a tua vida, você vai se meter. Sim. E não é só o se meter. Quando uma mãe não dá espaço, não corta esse cordão umbilical, a esposa, automaticamente, ela fica sem lugar. Muitas vezes casais se separam e você não consegue nem compreender o porquê. É porque a esposa nunca teve lugar. Ela não tinha espaço. Ela não tinha voz. Sempre aquele filho ia buscar a mãe. Quantas vezes eu vejo casais saindo com a mãe, às vezes a mãe é sozinha, é viúva, é separada, tá a mãe no meio. Tá o filho de mão dada com a esposa e com a mãe. Gente, não pode. Isso não dá certo. Lá no meu Instagram tem um vídeo, se você rolar mais para baixo, tem um vídeo que eu cheguei a chorar. Eu achei maravilhoso, eu compartilhei de uma outra pessoa. É uma mãe, no dia do casamento do filho, ela pegou, o filho não sabia de nada, a nora até saiu meio de perto, ela ficou preocupada. A mãe deu uma fita para o filho segurar. E aquela fita, ela pegou uma tesoura. Ela assim, meu filho, isso aqui hoje é o nosso cordão umbilical. Uau! Que sabedoria. Tá, eu estou cortando o cordão. Cortando o cordão para realmente dar espaço para sua esposa. A partir de hoje, é vocês dois. O dia que vocês dois precisar de mim e do seu pai, nós vamos estar aqui. Nossa. Mas nós só vamos até você a partir do momento que você me permitir. Nós o amamos demais. O nosso amor é tão grande que eu entrego você para a Larissa, que era o nome da menina. Nossa, que aqui, lindo. Ó, eu tô toda arrepiada, tá? Que lindo. Eu digo assim, gente, isso é um papel de uma mãe que ama e sabe amar. E o amar não é o proteger incondicionalmente, né? Não, porque não. É meio que isso, né? Porque o amor do filho, ele parece que nos transforma de uma forma que a coisa que a gente mais ama na vida é o nosso filho. Sim. Mas assim, quando você ama, você também tem que deixar ir. Porque você não pode botar embaixo da tua asa para a vida toda. Não.
Eu gosto de trazer mais uma vez um exemplo aqui que eu acho que é magnífico de um animal, que é a águia. A águia, o passarinho, a pomba, todas elas têm a mesma atitude. As aves de maneira geral, né? As aves de maneira geral. Elas têm o poder que muitas e muitas vezes, como você falou, minha filha andou com 1 ano, outra, né, a minha mais velha andou com 1 ano e 20 dias, a mais nova andou com 10 meses. Então, cada uma teve o seu processo. E o que é a ave? A ave aguarda. O normal de uma criança é o quê? 1 ano, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 2 meses caminhar. Uhum. E o que a ave faz? Ela, com o seu bico, ela joga o filho do ninho. Te vira, ela joga. Ela não sabe o que vai ser, se ele vai voar, se ele vai cair, se vai espedaçar. Será que você tem coragem de jogar o seu filho para ele aprender para o mundo? E muitas vezes é bem o contrário, a gente não quer que eles, assim, ó, começou a engatinhar, ai, cuidado, ai, começou a levantar, ai, sabe, a gente tá sempre nessa rede de proteção, é como se a gente não quisesse que eles caíssem, a gente não quer que eles se machuquem. Isso. Mas assim, se eles não aprenderem, é mais fácil você deixar fazer e você estar ali para dar apoio, porque eles vão aprender a se virar do que a vida ter que ensinar. Sim. Porque se a vida tiver que ensinar, o tombo vai ser maior. E segundo a psicologia, segundo ali o estudo do desenvolvimento do cérebro, uma criança que os pais deixam cair, deixam se virar, sabe? Ela quer passar numa porta, ela fica lá se batendo e não sabe como ir, ou quer passar por debaixo de uma cadeira, alguma coisa, e o pai vai lá, sim, vai abrindo o caminho. Já tira tudo, deixa para você passar. Passar, deixando livre. Muito, 90% o seu filho vai ter dependências lá na frente. Porque você nunca deixou ele enfrentar os desafios quando criança. São desafios bobos que a gente acha. Caiu. Ai, filhinho, vem que a mamãe ajuda a levantar. Não! Eu olho para minha filha, ela, né, eu disse assim, caiu de madura. Ela levanta e vai. Claro, eventualmente se machuca. Depende, mas assim, quando só caiu sentada, sim. Sabe? Sim. Levanta e vambora. Vamos agir, né? Então, é o que eu digo, são segredos, pequenos segredos, que vão fazer uma diferença muito grande no seu filho. Aí você vai me dizer, ai, Cleide, eu protegi meu filho a vida inteira. Agora é hora de jogar pro ninho. Jogar fora do ninho. Jogue fora. Tenha coragem. Tenha força. Mostre resiliência para o seu filho. É aquela velha máxima, né? A gente tem que criar os nossos filhos pro mundo. Mas dói. Dói, com certeza. Dói porque se você pensa assim, caraca, eu carreguei 9 meses. Cuidei, né? Até a fase adulta, né? Todo o processo. E aí, de repente, agora ele sai do ninho, ou eu tenho que enxotá-lo, digamos assim, é desafiador. É desafiador. Eu gosto de trazer muita metáfora, sabe, Ivete? Sim. E especialmente por esse lado de, o meu filho já está adulto, o que eu faço? É você olhar, uma certa vez tinha um pai que o filho estava muito envolvido na droga, muito forte. E toda vez que o filho saía, ele ficava 3, 4 dias, o pai ficava angustiado, meu Deus, onde meu filho está, como que está, será que a polícia pegou, será que apanhou, será que ele entrou em overdose, aquele desespero. Quando o filho batia na porta, não importava o horário, o pai estava lá, pronto para abrir a porta, acolhia, veio meu filho, e dava banho, e botava na cama, e trocava de roupa, ele estava todo fora de si e acolhia. E uma certa vez ele procurou um mentor, ele assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu já internei, eu já fiz tudo e nada resolve. Nada tira ele desse lugar. O que eu faço? Ele assim, tu tens toda o que tu precisa nas tuas mãos. Aí ele assim, como? O que? Eu não sei mais o que fazer. Você quer que seu filho saia dali? Você tem certeza? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Aí o pai assim, tenho. Você aguenta? O mentor falou. Uau, tô até... Tá. Aí ele chegou e disse assim, você não pode mais abrir a porta para o seu filho.
você não pode mais acolher o seu filho. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? E ele e a esposa se uniram muito em oração, se uniram muito a Deus. E o filho tinha passado, acho que 3 ou 4 dias fora, e chegou em casa. E o filho, pai, pai, pai. E chuva, frio, o que você podia imaginar? A aprovação que esse pai teve que passar. O filho deitou do lado de fora, no vento, na chuva e no frio. E o pai e a mãe deitaram do lado de dentro, chorando em prantos, escutando o filho chorar, gritar, gemer. Mas foi dessa maneira que ele conseguiu resgatar o filho dele da droga. Muitas vezes são pequenas atitudes, pequenas não, né? São atitudes fortes. Fortes, Decisão, coragem. Porque já estava tudo perdido. Ele já tinha perdido o filho para a droga, ele já tinha perdido o filho para o mundo. Não tinha mais o que fazer. Ou seja, talvez quando a gente não impõe os limites neles muito pequenos, e isso é corrigir, né? Isso é bíblico. É bíblico. Provérbios diz: quem corrige o seu filho, o seu filho sempre vai voltar para ti, mas precisa corrigir. Com certeza, com certeza. Porque você é o guia. Se você, como pai, como mãe, não corrigir, não vai. E essa foi a forma possível de correção de todo o processo, ou seja, teve que corrigir na dor, na luta, na coragem. Sim, e ali não parou por ali, entendeu? Sim. Não foi uma vez que o pai precisou fechar a porta. Com ali certeza. Amanheceu, o filho não estava mais lá. Eles não sabiam onde estava esse filho. Isso é caso real, gente. Se vocês for pesquisar, eu não sei mais aonde, mas é caso real, gente. Não é história, não é uma metáfora. É uma metáfora baseada em casos reais. Esse filho passou mais 5, 10 dias que eles não tinham nem sombra dele. Não sabiam nada. Chegou o outro dia, ele voltou no mesmo estado. Bateu na porta da mesma situação. Ele não abriu. Teve que ser muito forte. Muito. Só que ele cumpriu exatamente aquilo que ele estava disposto a fazer. Porque ele já tinha perdido o filho. Já tinha tentado de todas as formas. De todas as formas, de todas as maneiras. Então, é um jeito de olhar para as coisas. É tudo que a gente falou aqui. É você confiar em Deus. Essa hora, esse pai, quanta culpa ele carregou. Quanta dor em sentir. Isso deve ser uma culpa. Meu Deus, eu botei meu filho para fora de casa nessa situação. E também culpa do que ele não fez anteriormente para que o filho chegasse nessa situação. Nossa, eu não consigo imaginar uma dor tamanha. Porque hoje, quando eu olho para minha filha, eu preciso corrigi-la, muitas vezes já me dói, porque eu preciso ser rígida. Não. É assim, eu sou mãe e eu que dou as regras. Quer se livrar dessa dor? Olha, que toda vez que você está fazendo isso, você está dando um ato de amor para ela. Você está fechando a porta com amor. Não vai ser a porta da polícia, não vai ser a porta da droga, não vai ser a porta da prostituição. Uau. Se você olhar por essa maneira, você vai falar séria. Não é severa. É séria. Impor limite. Exatamente. Você não vai mais carregar essa dor. Uau. Já aprendi a minha lição do dia hoje. E assim a gente vai ter que seguir para o encerramento de mais um episódio, né, Cleide? Eu acho que trazer um pouquinho essas dores, né, esses desafios que a maternidade nos traz e quanto aprendizado, né, numa conversa, num episódio, onde que a gente precisa se colocar para refletir. Sim, e são com metáforas, são com exemplos que a gente consegue seguir. Então, sempre que estiver com desafio, busque ajuda. Busque alguém que tenha conhecimento para lhe ajudar.
Não tenha medo, não tenha vergonha. Não precisa pensar que você é fraco. Não, muito pelo No contrário. momento que você pede ajuda, você é muito forte. Muito, muito, porque você está sendo humilde. Então é assim, ó, de coração de mãe. Porque eu paguei preços muito altos por ter esse orgulho. Eu paguei preços muito altos por achar que eu não precisava. Achar que a gente dá conta e a gente Achar não que dá dá conta e não dá. Então, E não assim, ó, precisa. não, mas a partir do momento que eu digo, uau, eu preciso de ajuda, a coisa ficou tão mais leve, ficou tão mais tranquila. Se eu tivesse buscado antes, eu não teria deixado tantas marcas na vida dela. Mas ao mesmo tempo foi necessário esse Foi processo. necessário. Talvez Mas, foi o teu processo. sim, foi o meu processo. E é o que eu digo, eu não carrego essa culpa, sabe? Eu não carrego essa culpa. Eu sei que foi, eu dei o melhor que eu tinha com o conhecimento que eu tinha. Eu acho que é isso, é essa chave. Não traga essa culpa do que você não fez pelo teu Sim. filho até hoje. Porque o que você fez, eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha em mãos. Em mãos. Então, daqui para frente, você pode fazer a diferença. Pode fazer diferente. Se fortaleça. Primeiro, se fortaleça. Uma árvore forte vai dar bons frutos. É isso aí. E assim nós encerramos mais um episódio do Vozes Maternas da nossa família. Para a sua família. Gratidão.